Estamos chegando ao programa Fala a Verdade para 11 cidades, pela TV Osasco, através do canal RET, TV Cabo Net. Hoje aqui com dois convidados, estamos aqui com o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro. Boa tarde, prefeito, seja bem-vindo ao nosso programa Fala a Verdade. Boa tarde, é um prazer estar aqui, especialmente acompanhando meu presidente da Câmara, o querido Abraão Júnior. Abraão Júnior esteve aqui no nosso programa, gostou tanto que está voltando novamente aqui hoje. Boa tarde, presidente da Câmara, Abraão Júnior, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, Nilson, pastor Jackson, agradecer o prefeito Sérgio Ribeiro, né? Fizemos o convite aí, é uma honra aqui. Eu tenho certeza que o telespectador vai desvendar muitas coisas boas do que está acontecendo na nossa cidade de Carapicuíba. E você que está nos assistindo, nós temos o nosso WhatsApp, você pode mandar a pergunta para nós. O nosso WhatsApp é 95893-5075. Aqui ao meu lado está Jackson Lubisoto. Estamos aí junto de novo, né, Nilson? Companheirão, faz os programas junto comigo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Nilson. Receber também os nossos convidados. Muito boa tarde, prefeito. Obrigado por receber o nosso convite, tão prontamente aceitá-lo. Também, vereador Abraão Júnior, presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba. Essa cidade que é tão importante, dentre todas as cidades cobertas pela RGO, TV Osasco, até TV Taboão, todas as cidades cobertas, a gente sabe do destaque da importância da cidade de Carapicuíba e também isso muito nos honra, né, Nilson? Claro, não tem dúvida. Ter duas autoridades, né, de uma das grandes cidades da nossa região junto conosco aqui no Fala a Verdade. Tem dúvida. Prefeito Sérgio Ribeiro, o senhor está no terceiro ano do seu segundo mandato e está encerrando o seu ciclo de prefeito dessas duas sequências, dessa sequência de primeira e segundo mandato. Mas antes o senhor já foi vereador em Carapicuíba por várias legislaturas. Eu gostaria que o senhor sintetizasse aí de como começou na política e hoje o senhor terminando, o ano que vem terminando o seu mandato, como o senhor poderia falar da sua presença como prefeito em Carapicuíba nos 8 anos que vão se encerrar em 2016? Eu comecei, na verdade, não foi eu que comecei na política, a política que começou comigo, né? Que eu me lembro, quando eu tinha 14 anos de idade, eu moro no mesmo bairro até hoje, que é a Vila Gustavo Correia, conhecido pelos antigos em Carapicuíba como Vila do Sapo. Teve uma época que deu uma grande enchente nesse bairro, eu tinha 14 anos de idade. E nesse dia dessa enchente, nós fomos até a casa do prefeito lá de Carapicuíba, uma manifestação de moradores, e fomos para a Câmara Municipal e para o secretário de Obras, o falecido Edmundo, que morava ao lado da Câmara. E ali, quando eu tomei conta daquilo, eu já estava em cima de um muro da escola falando para 400, 500 pessoas. E eu tive a grata satisfação de um funcionário que está há 35 anos na prefeitura, o Wagner Cotrim, que foi secretário de todos os prefeitos, inclusive comigo foi secretário, ele foi secretário de todos os prefeitos desde 1965. Todos os prefeitos ele ocupou uma secretaria. Independente de partido, é um funcionário público exemplar. Nesse dia ele filmou essa primeira reunião com 14 anos de idade que eu coordenei ali aquele trabalho por uma necessidade que foi colocada. Eu costumo brincar que o sapo pula não é porque gosta, é por absoluta necessidade. E foi a necessidade que fez que eu coordenasse todo aquele trabalho ali. Então ali começou. Depois, com 23 anos, eu já fui eleito vereador em Carapicuíba. Fui o mais votado do meu partido na época e o terceiro mais votado da cidade, né? Até então fiquei entre os 10 mais votados da história de Carapicuíba. Depois fui reeleito vereador e depois eu fui o candidato, né, como dizia o Lula em relação ao Maluf, eu fui também tão competente como o Maluf, porque eu competia e perdia, competia e perdia, competia e perdia, competia e perdia. Eu perdi 2 para prefeito seguido e perdi 2 para deputado estadual. Aí depois, quando foi em 2008, eu venci no primeiro turno com 54% dos votos, que Carapicuíba em torno de 280 mil eleitores, e fui reeleito com 67%, quase 68% dos votos, né? Então, foi essa a nossa trajetória do ponto de vista eleitoral. E atuo na política, como eu acabei de falar, desde os 14 anos de idade, hoje eu tenho 48 anos de idade, né? Então, já são 34 anos de atividade política no município de Carapicuíba, a cidade que eu falo assim, eu não nasci em Carapicuíba porque Carapicuíba não tinha hospital para nascer. Então eu vim nascer aqui em Osasco, no antigo São Germano. Quem é antigo aqui em Carapicuíba se lembra do Hospital São Germano. Então eu nasci no Hospital São Germano, né? Mas minha família é de Carapicuíba, eu sou filho de um baiano de Anagé, do ladinho de Vitória da Conquista, e minha mãe é de Oswaldo Cruz, do interior de São Paulo, mas sou neto, é uma mistura, né? Meu avô era um português mouro, descendência árabe, que veio para o Brasil dar aula de português, e conheceu uma índia pataxó em Vitória da Conquista, analfabeta, se casou.
E por parte de mãe, meu avô era um alagoano, né, de Palmeira dos Índios, e minha avó uma pernambucana de Bom Conselho, né? Então, essa mistura, que é um pouco da mistura do povo brasileiro, ela se reproduziu na minha família. E nós fomos parar em Carapicuíba, e aí iniciou, como eu disse, a nossa trajetória política na cidade, e agora já concluindo nosso mandato. Prefeito, nós estamos aqui com a presença do senhor, a presença também do presidente da Câmara, o Abrão Júnior, e a gente vê que Carapicuíba tem passado por uma transformação, e muito mais ainda na região do centro, mais recentemente, com obras ali de realmente uma grande magnitude. E eu queria que o senhor falasse para quem nos assiste, para entender um pouco, às vezes a população no geral não entende a importância disso. Qual que é a importância de ter aliado junto ao Executivo uma direção, uma presidência na Câmara que possa estar também fazendo um trabalho pró-cidade, não apenas pró-político e tudo isso, ter essa conexão, essa linha, né, junto com a Câmara de Vereadores. Qual que é a importância de ter uma boa presidência, ter alguém trabalhando junto pela cidade? Sabe, foi uma coisa importante que você tocou, o seguinte, a nossa gestão, você sabe que as obras, elas são importantes, porque a população visualiza. O senhor que está me assistindo, vai lá, passa, vê a obra, a creche está construída, mas esse não é o grande legado que nós vamos deixar. E nem essa é a principal marca da nossa gestão. A principal marca da nossa gestão são dois aspectos, um do ponto de vista administrativo, outro do ponto de vista político. Do ponto de vista administrativo, o que é? A cidade começou a se organizar. O que significa? Hoje, Carapicuíba tem crédito. Hoje, Carapicuíba tem condições de tomar um financiamento do governo federal, um financiamento do governo do estado, porque as coisas não aconteciam antes, porque a cidade não tinha essa condição financeira equacionada. A cidade, quando eu assumi, tinha 8.300 funcionários. Hoje são 6.000, 2.300 a menos. Não tinha guarda municipal. Eu criei de 1.000 para 6.000 vagas em creche. Eu ampliei o serviço na saúde. Ainda é muito pouco? É pouco. Mas o serviço se ampliou e diminuiu o número de funcionários. O que significa isso? Eficiência administrativa. Outra coisa importante, eu costumo brincar aqui, ele me acompanha hoje, um grande amigo, um parceiro nosso, que é o vereador Flavinho Dompermar, que está aqui hoje. Eu costumo dizer para todo mundo o seguinte, como eu sou o primeiro prefeito da história de Carapicuíba que fui vereador, então eu sei os dois lados da coisa, as dificuldades de ser vereador e a dificuldade de ser prefeito. Em Carapicuíba eu digo o seguinte, lá o que reina em Carapicuíba é o parlamentarismo. Por que parlamentarismo? Porque lá não tem o governo de um prefeito só. Lá é um governo, existe uma sintonia entre o legislativo e o poder executivo. Porque nada acontece numa cidade de importância que não tenha o apoio dos vereadores. Então, mais do que o apoio no voto na Câmara, que isso eles nunca têm faltado nos principais projetos de interesse do Executivo, mas não é só isso, é no relacionamento. Os vereadores têm espaço. O vereador, para ser atendido em Carapicuíba pelos secretários, não precisa ter autorização do prefeito. Mesmo o vereador que se colocou como oposição em algum momento, quando existiu, nunca foi retalhado, nunca foi prejudicado. É a única Câmara de Vereadores de todo o estado de São Paulo que não há um único pedido de informação de vereador que seja rejeitado pelo plenário. E sabe por quê? Porque lá tem democracia, tem transparência e o Poder Executivo nunca utilizou da sua força política para poder coibir, para poder inibir qualquer vereador que seja, mesmo vereador de oposição. Porque muitas vezes nós tivemos um vereador de oposição apenas. E isso reproduziu no que na eleição? Quando foi para a minha reeleição, os vereadores que tinham 2.500 votos com o Flavinho foram para 4.000 votos. Quem teve 2.500 foi para 6. Quem teve 3 foi para 4.500, foi para 5.500. Então o que significou? Para que os senhores tenham a exata dimensão do que eu estou falando, dos 17 vereadores da Câmara de Carapicuíba, a nossa coligação elegeu 16. De 17, tinha 6 candidatos a prefeito, a nossa coligação elegeu 16. E por quê? Porque existe esse respeito ao vereador. Quando chega um momento, como o atual que nós estamos vendo, aí é o estado de graça. O que é o estado de graça? Que nós temos uma pessoa competente, um jovem dinâmico, capaz, uma pessoa que se mostrou para a cidade como uma revelação. O Abrão Júnior, para mim, não é uma revelação. Porque eu já sabia, eu já tinha plena convicção do seu talento, da sua habilidade política, da sua firmeza, da sua capacidade de dirigir com excelência o Legislativo de Carapicuíba, o relacionamento com seus colegas, com seus pares, a credibilidade junto à população. Então, o que é uma novidade para a cidade de Carapicuíba, para mim não era. Porque ele já inaugurou o seu mandato como presidente da Câmara, embora novato no Legislativo, com uma desenvoltura de veterano.
E essa desenvoltura de veterano foi coroada, o reconhecimento foi coroado quando ele foi reeleito presidente da Câmara por uma ampla maioria de votos. O que significa isso? Um homem de diálogo, um homem com capacidade de dialogar com seus pares, de, mesmo sendo ligado do mesmo partido, da mesma religião, amigo da família, tudo que é ao prefeito, mas ele nunca colocou o legislativo de joelho diante do poder executivo, coisa que a gente vê em muita cidade por aí. Sempre teve uma postura de autonomia, de defender os seus pares, de defender o interesse do legislativo, defender o interesse da cidade. Então, por isso que Carapicuíba hoje vive um momento, esses últimos 7 anos, foi um momento de paz em Carapicuíba. Eu que acompanho a política em Carapicuíba desde os 14 anos de idade, o que acontecia em Carapicuíba? Períodos tumultuados, polícia, cassação, um clima de tumulto, aquelas rivalidades, aquelas disputas acirradas. O que nós temos conhecido? Absoluto respeito. O maior adversário que a gente tenha na cidade, coloca suas faixas, coloca a placa na cidade, ninguém quebra, ninguém arranca, diferente do que acontecia comigo. Quando eu fui vereador em Carapicuíba, 8 anos, nunca aprovei um requerimento de informação, nunca aprovava um projeto, nunca consegui pôr uma faixa na rua, que eu colocava de manhã, a prefeitura arrancava à tarde. Era uma coisa absurda. Então, o que acontece? Está mostrando que o caminho é o caminho da democracia, é o diálogo. Sabe qual é o segredo? Nós nunca tivemos um projeto rejeitado na Câmara. Mas não é porque os vereadores são contra ou favoráveis, é porque, enquanto não está esgotado, toda negociação, toda discussão, todo debate, nós não enfiamos de goela abaixo do Poder Legislativo para ter que aceitar projeto por uma pura vaidade e o capricho do Poder Executivo. Então, o que tem prevalecido é o diálogo. Então, quando o projeto precisa ser modificado, os vereadores emendam, eles buscam aprimorar, buscam melhorar isso tudo. E aí, quando é orquestrado por uma pessoa de bom senso, uma pessoa sensata, como é o nosso querido Abrão Júnior, aí a coisa fica muito mais fácil. Aí a cidade pode trilhar o caminho do crescimento e desenvolvimento. Abrão Júnior, o que você tem a falar sobre esses elogios do prefeito a seu respeito? E os seus colegas de Câmara lá? Você deve ser uma pessoa que causa harmonia dentro do Legislativo, né? Porque, pelo que o prefeito falou... Na verdade, Nilson, eu agradeço as palavras do prefeito Sérgio Ribeiro, porque a gente pauta na verdade, né? Então, quando você olha no olho do vereador, do prefeito, você entende o que está sendo discutido, que é de interesse da população. Uma coisa que o Sérgio não falou, que é importante a população saber, não teve também nenhum projeto que chegou na Câmara que fosse prejudicar a cidade. Todos os projetos que foram pautados pelo Executivo foram em benefício da cidade. Então, fica mais fácil você argumentar. Se há uma dúvida de uma questão ou outra política, uma questão que você não entendeu, os vereadores se reúnem antes, como disse o prefeito, e a gente faz a votação. Está aqui o vereador Flavinho, que é o primeiro secretário da Câmara, meu amigo pessoal também, e ele acompanha o dia a dia da Câmara. Então, essa harmonia que o prefeito está falando, na Câmara também acontece. Tem as discussões, como toda a família, né? Um é palmeirense, um é corintiano, e aí tem aquela discussão. Mas quando vai na questão que é benefício da família, a família se une. Então a Câmara Municipal tem as divergências políticas, tem os lados, cada um pensa de um jeito, mas quando é um projeto que é pautado para melhorar a vida das pessoas, nós somos eleitos para isso. O que faz um vereador, um prefeito, um agente político? Ele foi eleito para melhorar a vida das pessoas. Então, como o prefeito fala da parte do legislativo, eu também tenho que falar do executivo. Nenhum projeto de lei, até hoje apresentado pelo executivo, trouxe nenhum prejuízo para Carapicuíba. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu lembro que houve um projeto chamado Novo Centro. E, como o Sérgio mesmo diz, os filhos de Tomé foram todos para Carapicuíba achando que nunca ia ter o Novo Centro. E quando começou a mostrar o novo centro, nós votamos o projeto na Câmara e hoje a gente está colhendo os frutos disso aí. Teve a inauguração, tenho certeza que nós vamos falar sobre isso. Mas então, são projetos que eles vão trazer benefício para a população. Quando traz benefício, é claro que os vereadores aceitam, entendem e é por isso que tem essa votação. Como disse o prefeito também, não há submissão, há comprometimento. Que uma coisa é submissão, outra coisa é comprometimento. Se você tem comprometimento em desenvolver a cidade, em fazer a cidade avançar em uma cidade que ficou muito tempo parada, por exemplo, os projetos que nós votamos, a criação da Guarda Municipal, quem seria contra? A criação da Guarda Municipal. Ampliar a FATEC e ETEC, quem seria contra? Criar um novo centro para a cidade, e deixar uma marca, um legado para as futuras gerações. E eu vou dizer, vocês são de Osasco, Carapicuíba vai ter o centro mais bonito da região metropolitana. Vocês podem ter certeza disso. Então, votar um projeto desse. O que desabona? Fazer um plano de carreira para os professores de Carapicuíba que não tinham.
Então, uma coisa simples, o marco zero da cidade, não tinha, nós votamos. Então, são esses projetos que chegam para a Câmara. São esses projetos que a gente tem que debater. E mesmo quando há uma ação do Ministério Público em algumas questões, há um consenso e a gente entende o que é melhor para a cidade e a gente vota o que é melhor para a cidade. Então, por isso que há uma harmonia. O objetivo tem que ser o mesmo. Quando todo mundo rema para o mesmo lado, o barquinho vai andando para frente. Se eu remar para um lado, o outro remar para o outro, o barquinho vai ficar em círculo e aí você não vai sair do lugar. Então, é essa harmonia que a gente tem. O prefeito Sérgio Ribeiro não é igual a alguns prefeitos que nós conhecemos aí na região, que pode andar livremente pelas periferias, é muito bem aceito, né, prefeito? O povo vem dar um abraço, né? Olha, graças a Deus, que eu até convido para conhecer. Eu montei um gabinete móvel, que é um trailer, né? E eu, nos últimos dias, eu tenho atendido na porta da estação. Nesse momento que a política está em grande, né, descrédito, essa coisa toda, montei o trailer na porta da estação. Ontem mesmo eu atendi 90 pessoas lá, né? Pessoas da população. Tem um rapaz lá em Carapicuíba, que ele faz um trabalho de filmar, acompanhar as coisas da cidade, ele chama Osni. E o Osni, esse dia aceitou um desafio meu. Eu falei, Osni, você me pega às 5h30 da manhã em casa, porque geralmente eu vou para a rua às 6 horas da manhã, 5h30. E você me acompanha no meu dia de trabalho. Aí ele acompanhou, e 11 horas da noite ele me deixou em casa. Como a gente fica feliz de poder andar em cada bairro, cada canto de Carapicuíba, com o descrédito que existe hoje na política, e ser bem recebido, ser bem acolhido. Sabe quanto é importante você chegar, eu já estou no 7º ano de mandato, tantos eventos públicos que a gente vai, nunca ter recebido uma vaia na vida, um xingamento na vida, nunca, tanto vereador como prefeito, graças a Deus, eventos públicos, que às vezes até a gente vai no evento em 5, 10 mil pessoas, fala, dá presente o prefeito, você fica até com medo, né? Porque hoje em dia, sabe como que é o negócio da política, não está fácil não. Aí você chega lá e, né, receber o reconhecimento do povo é uma coisa muito positiva. E por que eu acho que isso acontece? Porque eu penso como o saudoso Mário Covas. Mário Covas dizia o seguinte, que mais vale o não verdadeiro do que o sim enganoso. É melhor você falar a verdade. Aquela coisa do político tradicional, de nunca dizer não, e barrigando, enrolando, e para lá, para cá, esgotou aquele ciclo. Então eu tenho certeza que a senhora, o senhor, o jovem que está me assistindo, quando você fala o não verdadeiro, explicando as razões, os motivos pelos quais aquilo não é possível ser realizado, a população compreende. Então o povo de Carapicuíba, o povo brasileiro, é um povo generoso. O que não pode é mentir para a população. O que não pode é enganar, é criar falsa expectativa, porque aí a frustração é muito grande. A palavra não, às vezes, da forma como ela é oferecida, como é dada e explicada, realmente acaba convencendo o cidadão que aquilo não é o momento, que pode acontecer lá na frente um sim. Basta ter um pouquinho de paciência, principalmente na política, né, prefeito? Não, tem um caso, coisas que são impossíveis de fazer no momento. Eu dou um exemplo de um caso que eu falei não para a vida toda, e a pessoa concorda. Ó, ontem mesmo, nós estamos fazendo aquela grande obra no centro de Carapicuíba, um mega boulevard. Os camelôs chegaram para mim e falaram assim, estão pedindo sempre, prefeito, não vamos poder trabalhar na laje lá em cima? Eu falei, de jeito nenhum. Mas não vai ter algum momento que a gente vai poder? Eu falei, nenhum momento. Mas, falei, vocês acham que tem condição de gastar tantos milhões que estão gastando, transformar o centro de Carapicuíba e o comércio ambulante tomar conta daquele lugar lá em cima? Pensa bem, se você chegasse numa cidade, você visitasse, você ia gostar. É, o senhor tem razão. Quer dizer, então você está dizendo um não definitivo. Teve um outro exemplo. Eu fui num bairro, numa reunião com membros ali da Igreja Católica, no bairro da Vila Lourdes, em Carapicuíba. A senhora falou assim, prefeito, você não vai canalizar esse córrego? Eu falei, nunca. Mas por que nunca, prefeito? Porque isso não é um córrego, é um rio. E rio não pode ser canalizado, porque a legislação ambiental diz isso, diz aquilo. Ela falou, nossa, eu não sabia. Mas por que os 5 prefeitos que eu conheci para trás, todos prometeram que iam canalizar? Então é por isso que eles não canalizaram? Eu falei, por isso. Mas por que eles não falaram a verdade para mim? Eu falei, a senhora pergunta para eles. Prefeito, nós vamos fazer um rápido intervalo. Hoje nós estamos entrevistando o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, e o presidente da Câmara de Carapicuíba, Abrão Júnior. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes um recadinho do WhatsApp. Você pode mandar pergunta para nós através do telefone 95893-5075. Um rápido intervalo e voltamos em seguida. Horas 23 minutos, estamos ao vivo para 11 cidades, hoje entrevistando o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, e o presidente da Câmara, Abrão Júnior.
Olha o telefone aí do WhatsApp para você mandar pergunta, 95893-5075. Já chegaram várias aí, Chegaram né? muitas perguntas. Vamos começar com as perguntas aí. Vamos lá. A participação de todos, realmente uma participação muito ativa. Eu quero começar com a pergunta do Tadeu Soriano, final do telefone 1597. Tadeu, obrigado pela tua participação. E ele pergunta ao prefeito e também ao vereador Abrão Júnior, como está a questão do combate à dengue na cidade de Carapicuíba hoje? Olha, graças a Deus as coisas estão indo bem, né? Carapicuíba ela não viveu um surto. Todas as cidades tiveram problema, mas assim que caracterizasse uma grande epidemia nós não tivemos. Nós acreditamos que muito desse é o trabalho realizado pela própria Secretaria de Saúde e uma coisa que nós retornamos a realizar em Carapicuíba, a pedido da população, que são as operações cata-bagulho que nós chamamos. Porque o que acontece? Tem uma parte que é aquilo que está na área pública e tem uma parte que é dentro das residências. Dentro da residência a gente tem alguns problemas ainda, porque não é tanta gente que compreende ainda a importância do combate à dengue. Então você tem dificuldade para entrar nos móveis, para poder fazer os imóveis, para fazer as vistorias. Né? E a dengue ela é simples de combater, só não tem água limpa, água parada. Então você eliminou esses focos de água parada. Então nós tivemos casos, mas nada comparado a Campinas, nada comparado a Jundiaí, nada comparado à cidade ali da Noroeste Paulista, estou esquecendo o nome. Não, Bauru também teve problema, mas teve Catanduva. Catanduva foi dramático a situação. Então, e nesse período não tem problema, né? O período da dengue é mais nos períodos das chuvas, né? Que você tem mais água acumulada. Então, é importante também que o cidadão se conscientize. Em casa mesmo eu estava com foco, que era um pratinho, no fundo da minha casa, um pratinho que tem um vaso. Aí estava lá a água. Quando a gente da dengue entrou dentro de casa, falou, prefeito, tem um foco da dengue aqui dentro da sua casa. Falei, meu Deus do céu, quando eu fui lá ver o que era um pequeno vasinho e um pratinho que estava juntando água. E é ali que pode se desenvolver o mosquito da dengue. Então o mosquito da dengue é o seguinte, o chikungunya, o mosquito da dengue, ele depende muito da ação de cada um de nós. O tanto de tempo que o Brasil já faz campanha com a dengue não era para ter mais. Porque é o seguinte, tanto de tempo que faz dentro da residência é inaceitável. É mais ou menos igual a pessoa que reclama da prefeitura quando toma uma multa que passou no farol vermelho. Qualquer criança sabe que não pode passar no farol vermelho, criança de 8 anos, 7 anos, 10 anos de idade. Então o cara fala, eu não sabia, tem que ter campanha de conscientização que não pode passar no farol vermelho. Tenha paciência, né? A mesma coisa igual a dengue. Então, o senhor e a senhora que está me assistindo, ó, nós dependemos fundamentalmente de você, cidadão. Porque tem uma coisa também que está acontecendo no Brasil, é o seguinte, foi declarado, né, teve a declaração dos direitos dos cidadãos. Nós temos que fazer uma nova declaração agora dos deveres do cidadão. Porque está tendo tanto direito, precisa ter dever também. Tá certo. Nós temos uma pergunta também agora para o vereador Abrão Júnior, da Norma Campos, final do telefone 7291. Norma, obrigado pela sua participação. E ela pergunta, Abrão, presidente, os vereadores de Carapicuíba estão unidos nos projetos que dizem respeito à educação? Oi, Norma, é um prazer falar contigo aqui. Sim, os vereadores nós estamos unidos, tem uma comissão permanente na Câmara dos vereadores. Como eu disse aqui no primeiro bloco, quando o Executivo mandou para nós um projeto lá, para que a gente fizesse lá o plano de carreira para os professores, isso foi um grande avanço para que a gente pudesse ter no nosso quadro de funcionários professores satisfeitos, começando o seu plano de carreira, saber onde vai, como começa, onde vai chegar. Há projetos importantes também que nós aprovamos na Câmara Municipal, como, por exemplo, a doação do terreno para a construção da Faculdade Federal lá na cidade de Ariston. Então, todos os projetos que são importantes na área da educação, todos os vereadores, em unanimidade, têm votado porque entendem que a educação é o nosso presente, né? A gente fala muito da educação do futuro, mas a educação é o nosso presente. Então, a Câmara está unida, sim, para melhorar as condições de educação na nossa cidade. Nós temos também aqui a pergunta da Tereza Gomes, final do telefone 4239. Tereza, muito obrigado pela pergunta. Ela pergunta ao senhor, prefeito, nestas obras que estão acontecendo do novo centro, houve a preocupação para a acessibilidade das pessoas com deficiência? Olha, Tereza, como teve, foi importante o seguinte, lá em Carapicuíba tem um conselho de pessoa com deficiência. E esse conselho, inclusive, recentemente fez uma vistoria técnica no local e ficou absolutamente encantado com aquilo que viu. O que nós tomamos os cuidados lá? Primeira coisa, esse terminal é o primeiro terminal da região com elevadores, escada rolante, são 2 escadas rolantes subindo, 2 escadas rolantes descendo, com acessibilidade nas escadas rolantes, todo o acesso às baias de ônibus são por lombofaixas, toda a sinalização de solo para deficiente visual,
absolutamente dentro dos padrões internacionais de acessibilidade. Foi totalmente garantido. Nós, como eu disse, teve um relatório, o Conselho da Pessoa com Deficiência em Carapicuíba, né, dos deficientes, fizeram uma visita comigo, faz mais ou menos 15 dias, né, nós divulgamos isso. Então está absolutamente sintonizado, tem mais moderno em Carapicuíba. Da mesma forma que nós fizemos com a Inocêncio Seráfico. A Inocêncio Seráfico é uma avenida em Carapicuíba de 9 quilômetros de extensão, que é a principal artéria da cidade, corta a cidade do centro de Carapicuíba até a aldeia. E nós trocamos todo o pavimento das calçadas, colocamos calçadas ecológicas com acessibilidade. É a primeira cidade da região que tem isso. Foi uma obra de 21 milhões de reais. Nós fizemos todo o recapeamento, troca de solo da avenida, toda a sinalização, tudo que diz respeito à acessibilidade foi garantido numa avenida de 9 quilômetros, que é a principal avenida da nossa cidade. Já garantimos acessibilidade nas 49 escolas do município de Carapicuíba, não tinha nenhuma acessibilidade. Mais do que isso, uma coisa importante, nós aprovamos nosso código de postura e no plano diretor de Carapicuíba, desde o primeiro ano do nosso mandato, quando foi aprovado, que todas as novas edificações, especialmente aquelas de interesse social, todos já têm que ter garantido no seu projeto de confecção um projeto, né, que vise a questão da acessibilidade. Prefeito Acácio Soares, no final do telefone 7533, ele pergunta qual é a previsão para a finalização da obra do centro? Olha, a obra do centro, você sabe que ela é uma coisa seguinte, ela está igual a história do esquartejador ali por partes, porque ela é tão grandiosa que é difícil da população conhecer todas as etapas. Então a gente tem em dose homeopática, né, ali soltando cada parte da obra. A obra é o seguinte, olha, quando a gente fala obra, por que nós chamamos de novo centro? Porque tem muita gente que imaginou que eu estava fazendo tão somente um terminal de ônibus. Não se trata de um terminal de ônibus tão somente. Lá é o seguinte, é um túnel, que nós inauguramos um túnel. Tem gente que fala assim, mas por que inaugurou o túnel se a obra toda não está pronta? É que uma coisa é absolutamente independente da outra. Eu ia ficar com o trânsito parado, sendo desviado, a população sofrendo, né? Estou vendo as imagens aqui, o povo sofrendo no desvio, não. Nós liberamos o túnel. Nós não gastamos um centavo, não contratamos um artista, não contratamos um show, não montamos palanque, nós não fizemos absolutamente nada. Nós fizemos a liberação do trânsito do túnel da Mário Covas. A outra coisa é o terminal municipal. O terminal municipal nós vamos concluir, se Deus quiser, até o final de novembro agora. É o terminal municipal. Está sendo construído ao lado o terminal intermunicipal. É um outro terminal. Cidadão de Carapicuíba, todos que passam, preste atenção, pouca gente sabe disso. Lá serão 2 terminais. O terminal municipal, que nós terminamos em novembro, e o terminal intermunicipal ao lado. O que é esse terminal intermunicipal? Para que ele vai servir? Os ônibus, Osasco, Pinheiro e Lapas, que saem de vários bairros de Carapicuíba, vai acabar essas linhas de ônibus. Vai ter a linha municipal, que traz até o terminal municipal, e depois é feito ali o embarque para o terminal intermunicipal, ligando com Osasco, Pinheiro e Lapas. Então nós vamos tirar centenas de ônibus das ruas de Carapicuíba e da Avenida Autonomista, que vai ser muito importante para Carapicuíba, para Osasco, para toda a região. Fora isso, tem um conjunto de obras, porque nós chamamos de Novo Centro, que foram inclusive concluídas já, que é o Parque da Lagoa, fazia parte do projeto, 138 mil metros quadrados, já foi inaugurado faz 1 ano e meio. Tinha o Sistema Viário da Lagoa, 3 avenidas que nós construímos, 13 milhões de reais, que também já foi entregue há mais ou menos 3 anos. E agora tem 2 alças de viaduto. Quem passa na avenida não viu, mas as obras já começaram, né? 15% da obra, 2 alças do viaduto já foram concluídas. Elas estão justamente, para quem conhece Carapicuíba, a prefeitura doou um terreno para construir a maior unidade do SES de toda a região, que a obra termina agora no mês de agosto. Naquela localidade, o que nós fizemos? Nós estamos já com 15% da obra do viaduto concluída, que é um viaduto que vai ligar lá do Extra Hipermercado, ligando direto com a Alphaville, sem passar pelo centro de Carapicuíba. Em torno de 70% do trânsito que passa no centro de Carapicuíba é rota de fuga dos pedágios, do Rodoanel e da Castelo Branco. Então nós vamos criar uma nova rota por trás do Parque da Lagoa de Carapicuíba, atrás da Faculdade FNC. Então, é um conjunto de obras muito grande, né? Então, tem várias partes. Outra parte do Novo Centro, agora a senhora vai ficar sabendo que pouca gente sabe em Carapicuíba. Onde hoje é a rua
em frente tinha um palquinho onde fazia antigamente a Feira Nordestina, ali vai ser o novo Fórum de Carapicuíba, que eu estou enviando para a Câmara o projeto de parceria com o Tribunal de Justiça que a Prefeitura vai construir o novo Fórum de Carapicuíba. Então é um conjunto muito grande de intervenções no centro de Carapicuíba, por isso que nós chamamos de novo centro. A Avenida Consolação foi toda recapeada, sinalizada, a Avenida Miriam foi trocado calçadas, né? Então é um conjunto de obras. Ao todo, são mais de 180 milhões de reais de investimento só no centro de Carapicuíba. É uma grande transformação na nossa cidade de Carapicuíba. Prefeito, todos os municípios têm dificuldade com a saúde. Isso aí é em todo o território brasileiro, todos os municípios reclamam sobre as dificuldades da saúde, principalmente falta de médico. E Carapicuíba, quais são as suas dificuldades lá? A saúde são as mesmas. Na verdade, eu acho o seguinte, eu gostaria, se vocês me dessem essa oportunidade, nós poderíamos fazer aqui pelo nosso consórcio um debate com os 8 prefeitos da região sobre a questão da saúde. Porque eu tenho conversado muito com o governador Geraldo Alckmin sobre isso. O problema da saúde pública no Brasil, ele tem um grande problema, dividido em 5. O primeiro problema da saúde é que falta dinheiro. O segundo problema da saúde é que falta dinheiro. O terceiro problema da saúde é que falta dinheiro. O quarto problema da saúde é que falta dinheiro. E o quinto problema da saúde é que falta dinheiro. Então, eu vou explicar para os senhores e a senhora o que eu estou querendo falar aqui com isso. O Brasil gasta 89 bilhões de reais, o governo federal gasta por ano 89 bilhões para poder atender 75% dos brasileiros. O sistema privado de saúde, que atende 25% dos brasileiros, tem convênio médico ou seguro-saúde ou coisa equivalente, é gasto com pagamento de procedimentos médicos em torno de 91 bilhões. Presta atenção no que eu falei, 89 bilhões o Brasil gasta, o governo federal, para atender o SUS. E a medicina privada no Brasil, 91 bilhões. Olha a diferença do que acontece isso. Então, qual é o problema que nós vivemos? Graças a Deus, a expectativa de vida do brasileiro, que na década de 60 era de 60 anos ao nascer, o homem hoje está de 73 anos. E a mulher, a expectativa de vida é 80 anos. Então, o que acontece? Nós temos um problema de falta de médico e da localização, alocação de médico. Eu fico pensando, o senhor já deve ter ligado a televisão algum dia na vida e ter visto uma crítica ao prefeito de Osasco, Lapas, por problema da saúde. Já ligou a televisão e viu crítica a mim. Já ligou a televisão e viu crítica ao prefeito Haddad, ao Marinho de São Bernardo do Campo, ao presidente da República, ao governador. Aí uma pergunta que eu faço para a senhora e o senhor, ninguém presta? Todo mundo é desalmado? Todo mundo quer prejudicar o povo? Todo mundo quer que a saúde não funcione? Então nós temos que discutir a raiz do problema. Nós não podemos ter um país que 39 mil pessoas que se formam médicos nesse país, eles são o quê? Cirurgiões plásticos. E ter apenas 138 psiquiatras infantis no Brasil inteiro. São distorções. A média dos médicos pediatras no Brasil hoje de idade é 55 anos. Ninguém mais quer ser médico pediátrica, ninguém mais quer ser clínico geral. Então nós temos um problema na formação médica, porque nós temos hoje no Brasil 202 milhões de brasileiros e nós tínhamos há 30 anos atrás 90 milhões de brasileiros. E o número de cursos de medicina só agora, que a presidenta Dilma aprovou para Osasco, por exemplo, uma faculdade privada de medicina, para 12 mil vagas. Só que essas 12 mil vagas no Brasil, olha só a situação, são 6 anos de residência médica, mais 2 anos de residência e 6 anos de graduação. São 8 anos para o médico se formar. O problema é que o Brasil é o único país do planeta com mais de 100 milhões de habitantes que se propôs a dar saúde pública gratuita para o seu povo. Esse que é a grande questão. Porque os Estados Unidos, a medicina é privada. Cada um tem que se virar até a própria sorte. A China não tem medicina pública universal, Paquistão não tem, Indonésia não tem, África do Sul não tem. Quem se aproxima de nós é o sistema inglês, que é muito parecido com o nosso, que eles têm 80 milhões de habitantes e conseguem universalizar e dar uma saúde de qualidade. O nosso SUS é uma referência mundial e mesmo que o senhor ache, a senhora acha que tudo aqui é uma porcaria, nós não temos nenhum país vizinho que tenha algo semelhante e próximo que o nosso Brasil. Nós temos uma rede estruturada de saúde, nós temos hospitais de retaguarda, nós temos instituto como Instituto do Câncer, Instituto do Coração, nós temos Hospital das Clínicas, nós temos grandes hospitais, uma rede de referência, o que falta é recurso. Falta gestão, mas principalmente falta discutir formas de financiamento. Acabaram com a CPMF, tiraram 40 bilhões da saúde, sem colocar nada no lugar. É lógico que o sistema entra em colapso. Então nós precisamos debater profundamente as
razões pelas quais a saúde está do jeito que está, porque senão vai ficar ligando todo dia a televisão para poder criticar alguém, indo de forma rasa na crítica, sem se aprofundar e sem construir um projeto de nação que dê dignidade para o brasileiro na área da saúde pública. Parabéns, prefeito. Parabéns mesmo. O que você falou aí é pura realidade. Tem que ter união, se gasta muito com a saúde, mas e as verbas talvez mal direcionadas, talvez dentro da própria saúde, não chegam. Tem que haver consenso realmente. O país inteiro sofre com a falta de médicos, realmente, os especialistas. O senhor está de parabéns. Parece que está na hora do nosso intervalo, não é isso, Paulo Coutinho? Nós vamos chamar para um rápido intervalo, mas antes você faz a pergunta e fica para ele responder após o intervalo que estão preparando lá. Vamos lá. O Carlão do Jardim Santo Estevão, final do telefone 2699, ele pergunta, prefeito, Carapicuíba tem um perfil nordestino, né? Haja visto o grande sucesso dos eventos nordestinos que há na cidade. Existe aí a ideia do prefeito da construção de um mercado municipal no centro também lá? Prefeito, nós estamos no intervalo aí. Pode entrar intervalo já ou não? Pode? Porque eu sei que o prefeito vai se alongar na resposta. Pode ser? Esse é programa ao vivo, gente. É dessa forma mesmo. Então vamos lá. Fala a Verdade ao vivo para 11 cidades, hoje entrevistando o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro. A seu lado está aqui o presidente da Câmara, Abrão Júnior. Você fez uma pergunta para ele, e aí que entrar o nosso intervalo, por favor, pode repetir. Vamos repetir aqui a pergunta do Carlão, do Jardim Santo Estevão, sobre a possibilidade da instalação de um mercadão municipal no centro, prefeito. Há alguma coisa prevista? Olha, não existe nada previsto e eu, particularmente, eu sou contra. Sabe por quê? Vou explicar para você, Carlão, e para os nossos telespectadores. Eu, embora seja do PT, tem uma coisa que eu acho o seguinte, ao mercado que é o do mercado. Não tem sentido. Você vê o nosso governador, e agora o Rui, que é do PT, o que ele está fazendo lá na Bahia? Ele está acabando com uma rede de supermercado que tinha lá do próprio governo. Na época do Antônio Carlos Magalhães, olha que engraçado, o Antônio Carlos Magalhães, na época do PFL, o falecido, ele criou uma rede de supermercado do governo. E agora o Rui vai vender essa rede de supermercado que tinha lá. O que eu gostaria de fazer em Carapicuíba, inclusive eu entrei em contato por diversas vezes com a deputada Renata Abreu. Quem é a Renata Abreu? É a filha do Zé de Abreu. O que o Zé de Abreu é conhecido? É que ele criou o CTN, o Centro de Tradições Nordestinas, aqui em São Paulo, né, ali próximo da Marginal. Eu já fui várias vezes lá, eu sou, como eu já disse aqui, neto, filho de nordestino. Então, o que nós temos interesse em fazer em Carapicuíba? Destinar uma área da Coab de Carapicuíba para fazer um CTN em Carapicuíba, um Centro de Tradições Nordestinas. Isso, recentemente, coisa de 4 meses, eu toquei nessa de novo com a Renata Abreu. Quando eu trabalhei na gestão da Marta Suplicy, como diretor da Coab, eu destinei uma área em Carapicuíba para criar o CTN. Foi até aprovado na diretoria da Coab e tudo. Só que o prefeito da época não autorizou a construção do CTN. Então, nós temos essa ideia de ter um centro de tradição nordestina. Aí dentro desse centro tradicional, aí você tem comida típica, você tem eventos, você tem uma série de coisas, e isso nós temos interesse. Agora, criar um mercado municipal, eu acho que nós estamos bem abastecidos, a rede privada de mercados e coisas, né? E até mandar um abraço aqui, que lá tem uma rede de Casa do Norte de Carapicuíba, que é do Seu Medina. Um abração, Seu Medina, né? São 12 lá em Carapicuíba, né? Todo mundo conhece o Medina ali, já está bem abastecido. Vou dizer, eu sou paulista, nasci no estado de São Paulo e gosto muito das comidas nordestinas. E uma buchada de bode aí não faz mal para ninguém. Uma dobradinha, um baião de 2, né? A gente gosta também. Prefeito, nós temos a pergunta da Ana Cristina, final do telefone 7542. Ana, muito obrigado pela participação. E ela diz, no próximo sábado será realizada a Conferência Municipal das Mulheres. O que as mulheres podem esperar de melhoria a partir dessa conferência, prefeito? A conferência é o seguinte, eu vou participar da conferência, sou entusiasta da conferência. É o seguinte, quando eu tinha 23 anos de idade, como eu disse, eu assumi como vereador em Carapicuíba. Eu fiz leis quando eu tinha 23 anos de idade, que eu estou colocando em prática agora, quando eu sou prefeito. Por exemplo, há 23 eu tenho 48, então 25 anos atrás eu fiz a lei em Carapicuíba, que é a lei da licença gestante de 6 meses, já naquela época. Outra lei que foi aprovada naquela época, para que as empresas que discriminassem a mulher não pudessem contratar com a Prefeitura de Carapicuíba, não contratar nem serviço, nem qualquer venda de produto, mercadoria, nada que o valha. Foi uma outra lei que nós já fizemos lá atrás também.
A outra lei foi proibindo que as empresas do município de Carapicuíba fizessem o teste de gravidez na hora da contratação das funcionárias, que era uma coisa que discrimina também as mulheres. A outra coisa importante que aconteceu em Carapicuíba foi o seguinte, vou contar umas coisas, como a mulher tem medo da sociedade atual. Carapicuíba, antes da minha gestão, não tinha praticamente concurso público, era tudo contratado por indicação política. Aí o perfil da prefeitura era assim, tinha 60% de homens e 40% de mulheres na prefeitura. Aí eu fiz o concurso e contratei 3.500 funcionários concursados. Sabe o que aconteceu? Hoje tem 70% de mulher e 30% de homem. O que significa isso? Que a mulher está estudando mais, está se qualificando e quando depende do mérito, da capacidade, a mulher dá um banho. Quando depende da indicação política, ainda prevalece as relações do machismo dentro da sociedade. Então, o que pode se esperar dessa conferência? É ampliar os serviços que nós criamos. Por exemplo, nós criamos em Carapicuíba o CREVIM. Foi o primeiro centro de referência em enfrentamento à violência da mulher de toda a região, foi de Carapicuíba. O que mais pode esperar? Agora, eu assinei essa semana, junto com o nosso consórcio, os 8 prefeitos, nós vamos criar a primeira casa de abrigo para a mulher vítima de violência. Como que vai funcionar? É a primeira experiência concreta do nosso consórcio aqui da região Cioeste. Como que vai funcionar? Osasco paga uma parte, Carapicuíba paga uma parte, Barueri paga uma parte, cada um de acordo com a sua arrecadação. Então vai ser feito um rateio, constrói essa casa, que é uma casa de passagem para aquelas mulheres que são vitimadas da violência. Outra coisa importante, quando eu assumi o mandato de Carapicuíba, a delegacia da mulher estava na calçada, tinha sido despejado, que a prefeitura ficou 18 meses sem pagar o aluguel, estava na rua. Aí nós juntamos a sociedade civil, a população, a própria prefeitura e conseguimos ter um lugar adequado, próprio, que até hoje funciona a Delegacia da Mulher na cidade de Carapicuíba. Então foi um conjunto bastante amplo de iniciativas. A iniciativa do Outubro Rosa foi uma coisa que começou por Carapicuíba, depois ganhou várias cidades da região, que é uma campanha mundial, né, que diz respeito à importância de prevenir o câncer de mama. Doutora Albertina Nobre, né, que é uma das maiores especialistas do mundo, né, uma portuguesa, que fez sua carreira médica aqui no Brasil, começou no Hospital das Clínicas, é a principal referência mundial hoje no tema, que é professora aqui da Universidade de São Paulo, que é do Hospital das Clínicas, é a nossa grande consultora, a pessoa que auxilia nos nossos programas lá de Carapicuíba de forma voluntária, graciosamente, pelo amor que ela desenvolveu à nossa cidade de Carapicuíba. Então, um conjunto, como eu disse, bastante amplo de iniciativa e a conferência vai ser para poder sedimentar com um documento as conquistas e aquilo que nós vamos avançar ainda mais. Vereador Abrão Júnior, nós temos 2 perguntas aqui para o senhor. Uma do Alexandre Silva, final do telefone 1972. Obrigado, Alexandre, pela tua pergunta. E da Cíntia Carvalho, final do telefone 2975. Ele diz o seguinte: a Câmara está empenhada em aprovar projetos e obras para melhoria ainda mais da situação da cidade, inclusive econômica. E a Cíntia pergunta: existe algum projeto para destinar verbas maiores no município para a área da saúde? Cíntia e Alexandre, é um prazer falar com vocês aqui. Na verdade, assim, nós votamos a nossa lei orçamentária e na nossa lei orçamentária é importante dizer que Carapicuíba é uma das cidades que mais investe acima do limite do que determina a legislação federal, né? Então, a legislação federal tem um limite determinado e Carapicuíba investe 15% a mais desse limite ou mais, na área da saúde, na área da educação também. O que acontece assim, que é uma grande demanda. Carapicuíba, por ser uma cidade com uma característica que há muito tempo foi abandonada pelo poder público, na questão de deixar muitas áreas livres serem instaladas na cidade, não ter a preocupação de destinar áreas para a indústria ou para um comércio adequado para a cidade, então a gente sofre esse problema agora, que é na parte de arrecadação dos impostos. Então, quando chega um projeto na Câmara, a gente vota a lei orçamentária. E dentro dessa lei tem a previsão daquilo que vai ser gasto na saúde, daquilo que vai ser gasto na educação. Então, todos os vereadores votaram a lei que já está sendo cumprida pelo governo municipal. Então, é importante dizer o seguinte, o que nós temos que resgatar agora na nossa cidade, ela já está pronta. A cidade é uma cidade altamente populacional, uma densidade populacional muito grande, com várias áreas livres na nossa cidade. Então, como projetos muito importantes estão sendo feitos na cidade, que estão tirando a favela e dando apartamentos para pessoas, com Minha Casa Minha Vida, com os apartamentos que estão sendo feitos, então, para destinar e dar mais dignidade para as pessoas. Na questão de arrecadação, quando eu assumi esse mandato, 2008 para cá, 2009 para cá,
A gente aumentou bastante a arrecadação com a parceria com o governo federal, com o governo estadual, então isso foi ampliando para a gente construir grandes obras na cidade. Mas ainda a gente precisa caminhar muito para melhorar a arrecadação da nossa cidade. Prefeito, nós estivemos lá, a TV Osasco esteve lá na inauguração do túnel e nós temos um vídeo aí, nós vamos passar, vamos ver a entrevista que foi feita lá. Em meio a centenas de pessoas no centro de Carapicuíba, o prefeito Sérgio Ribeiro recebeu o secretário da Casa Civil do Estado, Edson Aparecido, na cerimônia de inauguração, que também contou com a presença das autoridades municipais e regionais. Onde nós teremos a inauguração oficial. Senhoras e senhores, esta é a inauguração da Avenida Covas. A estimativa é que mais de 400 mil pessoas sejam beneficiadas diariamente com a abertura da Avenida Mário Covas, que volta a ser a principal rota de acesso à região da Coab e para quem utiliza Carapicuíba para chegar a Osasco. De toda a região oeste de São Paulo, ficou com muita expectativa em relação a essa obra, porque todo o acesso urbano para São Paulo, de Pirapora, Itapevi, Santana do Parnaíba, Barueri, Jandira, todos passam aqui, porque afinal de contas aqui é o corredor oeste, né, que liga a cidade de São Paulo. Então foi um desvio do trânsito aqui, mais de 1 ano e meio, né? Está usando um grande transtorno para a população, então é evidente que hoje é um momento de muita alegria, porque né, vai ficar o trânsito mais fluido, com mais rapidez para chegar ao trabalho, ao estudo, enfim, né? O prefeito Sérgio Ribeiro ressaltou também os detalhes dos investimentos para essa obra. Esse recurso todo ano é passado para Carapicuíba desde 1974. Em 74 foi criado um Fundo Metropolitano de Investimentos. Então, em 2007, Carapicuíba recebeu 20 milhões, 2008, 20 milhões, 2009, 20 milhões, sempre recebe a mesma coisa. A diferença é que nós juntamos recursos de 3 anos e disponibilizamos para poder fazer uma grande obra, que é a maior obra da história do FUMEF. Então, não veio um centavo a mais do que sempre veio para Carapicuíba para poder realizar essa obra. Prefeito, é esperada a participação do Geraldo Alckmin, do governador Geraldo Alckmin. Ele acabou não comparecendo, foi o chefe da Casa Civil, ex-secretário da Casa Civil. Foi isso. Inclusive esse vídeo mostra uma coisa importante, seguinte, tem muita gente que fala sobre isso. Fala assim, olha, prefeito, mas que bacana o governo do Estado. É legal, nós não dizemos, né, sempre afirmamos que participação é decisiva do governo do Estado. Mas, ó, a senhora presta atenção no que nós assistimos agora. Em 2007, Carapicuíba recebeu o mesmo recurso, 2008 recebeu o mesmo recurso, 2009 recebeu o mesmo recurso, 2010, 2011. E convenhamos, 20 milhões hoje é muito menos poder de compra do que 20 milhões em 2007, 2008. Qual foi a diferença? É que nós pegamos 3 anos, o recurso 20, 20, 20, das 60 milhões, e focamos numa única obra. Essa que foi a inovação que o governo do Estado aceitou. Esse FUMEF é um fundo de participação de recursos para o município. Como tem o FPM é do governo federal. Quanto que o governo federal passa para Carapicuíba por ano? 49 milhões de reais. Quanto que o governo do estado passa para Carapicuíba? 20 milhões de reais. Por isso que eu recuso esse debate que fica assim, mas quem mandou? Foi o governo federal? Foi o governo do estado? Não, o governo federal manda 49 milhões de FPM para o município por ano. E o governo do estado 20 milhões, que é o FUMEF. Mas sabe por que é uma bobagem? Alguns políticos ficam discutindo isso? Porque tanto o recurso federal, estadual, municipal, sai do imposto da lata de óleo que a senhora compra, do pacote de arroz que a senhora compra, é do couro que sai a correia. Então é a população que paga seus impostos. E convenhamos, nós não precisamos saber se a verba é federal, se é internacional, se a verba é municipal. Nós precisamos de recurso. Até porque eu já brinquei muitas vezes o seguinte, que em Carapicuíba, se tiver que buscar recurso em outro planeta, se for em Marte, tem um vereador lá que chama Marciano. Aí nós mandamos um Marciano para lá para buscar recurso em Marte, né? Se precisar, nós vamos atrás. A diferença é o uso, né? É o uso. Que se faz hoje. Quer dizer, assim, todo esse período, há esse dinheiro presente. Exatamente. É sido feito a remessa pelo governo. O que fez a diferença aí foi ter um projeto específico, uma destinação específica, né? Política, né? É. Prefeito, nós temos apenas 5 minutos para encerrar o programa. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor, já que eu sei que o senhor gosta muito de explicar direitinho, detalhadamente, e às 14 horas nós temos que encerrar. O que falta ainda para o senhor fazer em Carapicuíba, que vai dar para terminar o seu mandato em 2016? Olha, o que nós vamos conseguir fazer ainda, eu creio que nós vamos conseguir entregar várias creches na nossa cidade, nós vamos construir unidades de saúde,
nós vamos concluir o terminal, o bulevar, nós vamos recapear mais 45 ruas na cidade, nós vamos terminar de iluminar todos os parques em Carapicuíba, nós vamos começar a PPP da iluminação de LED na nossa cidade de Carapicuíba, nós vamos construir mais 15 quadras poliesportivas no município, mais 4 ginásios de esportes, nós vamos concluir em parceria com a Osasco, Governo Federal e Estado, o terminal do quilômetro 21. Tem muita coisa ainda para fazer em Carapicuíba, porque é o seguinte, a cidade, essa perspectiva que existe de crise, que estão falando muito por aí, lá nós estamos combatendo, falar de crise está proibido, nós estamos tendo que falar de trabalho em Carapicuíba. Então muita obra está começando, muita obra que estava paralisada está sendo concluída. Agora, eu queria ser bem franco com a senhora e o senhor, eu nunca vou ficar contente com o que está sendo feito. Se existe um cidadão insatisfeito com as coisas de Carapicuíba, sou eu. Eu digo assim, se uma pessoa chegar em Carapicuíba hoje, que nasceu e cresceu em São Caetano do Sul, ele vai achar Carapicuíba um horror. Agora, uma pessoa que morava lá 7, 8 anos atrás, que chega hoje, ele fica surpreso com a transformação que ocorreu. Então, nós nunca podemos nos acomodar. Eu pedi uma oportunidade na minha gestão primeira, era concluir aquilo que eu tinha começado. Nós vamos ficar devendo em vários aspectos? Vamos, mas não aquilo que nós prometemos. Porque eu fiz uma revistinha do primeiro mandato e uma revistinha do segundo mandato. 95% do que eu prometi na revistinha do segundo mandato vai estar absolutamente concluído. Nós vamos colocar na internet e o senhor e a senhora vai poder ir ticando cada coisa, cada compromisso que nós fizemos, se de fato foi feito ou não. Ah, mas prefeito, vai ficar faltando muita coisa, não tenha dúvida. O Abraão Júnior disse aqui uma coisa importante. Carapicuíba investe 34% na saúde. Barueri investe 20%. Só que 20 deles é 400 milhões. 34 nosso é 150. A população não faz uma relação de causa e efeito quando eu compro no Shopping União, quando eu compro no Parque Shopping, quando eu compro no Shopping Tamboré, quando eu compro no Shopping Osasco. Toda a região, estou deixando imposto na região. Carapicuíba tem 160 mil veículos emplacados na cidade. Nenhum foi comprado em Carapicuíba, porque não tem uma autorizada de automóvel. O primeiro shopping vai ser inaugurado no Dia das Mães do ano que vem. Serão 4 mil empregos, entre diretos e indiretos. Cada vez que uma pessoa vai ao cinema em Osasco, que mora em Carapicuíba, que vai no cinema em Barueri, que vai no cinema, deixa 5% de ISS para as cidades vizinhas. Então, aquele imposto que não é arrecadado em Carapicuíba é a população que cobra, a creche, o posto de saúde. Mas não é culpa do morador, é porque não existia nada em Carapicuíba. Não existiam as redes, né, de fast food, não existiam muitos comércios que hoje existem em Carapicuíba. Então, na medida que isso foi criado, que o desenvolvimento foi chegando na cidade de Carapicuíba, a arrecadação foi aumentando e eu tenho certeza que eu vou fazer a última pergunta aqui para a senhora e o senhor que está me assistindo, para o jovem que está me assistindo. Eu queria que vocês fizessem a reflexão, à noite, em casa, quando chegar lá no aconchego do seu lar, na tranquilidade do seu colchão, ali no seu travesseiro, que fizesse a seguinte reflexão. O que hoje em Carapicuíba está pior do que era antes? Pode não estar bom, tem que melhorar bastante, mas o que hoje está pior? Me diga, pode passar aqui, aproveita o WhatsApp aqui que eles divulgam, porque depois eles vão me repassar. Diga assim, prefeito, olha, isso aqui funcionava 100% e piorou na sua gestão. Eu tenho certeza que nós precisamos melhorar 900%. Agora que a cidade teve um grande crescimento no desenvolvimento e que eu vou deixar uma cidade muito melhor do que assumir, isso eu tenho certeza. Nós estamos chegando ao final do programa. Infelizmente, nós gostaríamos de ter mais uma hora, porque a entrevista foi maravilhosa. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje na TV Osasco. Esse programa está indo para 11 cidades. Eu tenho certeza que repercutiu muito, não só em Carapicuíba, como em toda a região. Muito obrigado pela presença. O senhor nos dê a chance de participar novamente aqui, de continuarmos essa entrevista numa outra oportunidade. O senhor sempre será bem-vindo aqui, prefeito. Obrigado pelo convite, não tenho dúvida nenhuma. E como eu disse aqui, quando estava indo em off aqui, eu vou falar para o telespectador. Eu gosto dos grandes temas e dos grandes problemas, para que eles sejam enfrentados com a verdade, sem escamoteação, sem conversa fiada, falando a verdade, porque nós precisamos ter um grande pacto nesse Brasil para poder transformar o Brasil, se aproximar daquilo que nós sonhamos. Porque nós sabemos que o Brasil cresce, mas se agiganta dentro de nós um sentimento de que cada dia nós estamos mais distantes de ser aquilo que nós gostaríamos. Então nós precisamos ter um projeto de país, um projeto de cidade, um projeto de Estado que seja compatível com o tamanho do sonho de cada um de nós. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, Nilson. Obrigado, pastor Jackson, prefeito Sérgio Ribeiro.
E obrigado a todos os telespectadores. Isso, de Carapicuíba que nos assistiram A aí. vocês que nos assistiram, muito obrigado pela presença do Jacques aqui. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Deus abençoe a Nós todos. voltamos sexta-feira novamente ao vivo para a Cidades, o programa Fala a Verdade. Fique com Deus.